Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Amém? Como eu gosto de dizer para a igreja, eu digo, quem está feliz, dê glória a Deus. Amém? Nós glorificamos o nosso Deus nessa noite, por nos dar a oportunidade de mais um dia estarmos aqui para exaltar o seu nome, para glorificar, para bendizer o nome que está acima de todo nome. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Lucas 18, 35, 42. Lucas 18, 35 a 43. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala a cura do cego de Jericó. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então, ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhes: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, né? Para que o Espírito Santo de Deus possa, nessa noite, ministrar nos nossos corações. Nós glorificamos o nosso Deus por mais esse dia. Amém? Vamos aquietar nesse momento, vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, nessa noite, Pai, nós bendizemos o Teu nome. Nós declaramos, ó Deus, que o Teu nome está acima de todo nome. O nome do Deus Todo-Poderoso, do Jeová Rafá, do Deus que cura, Jeová Shalom, Deus da paz. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus de aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Pai amado, Pai querido, nessa noite, nós entronizamos o Espírito Santo de Deus em cada casa, em cada lar, em cada família que está ali reunida para ouvir a Tua palavra. Te entronizamos, Seu Deus, de uma forma profunda no nosso coração. Que o Senhor ministre no nosso coração nessa noite. Senhor Deus, que nós possamos, Deus, ser tocados de uma forma muito especial, Deus, porque estamos aqui, meu Pai, no nome de Jesus, para receber do Senhor uma ministração, Seu Deus, que venha tocar nos nossos corações, que venha causar, Seu Deus, mudança no nosso ser. Espírito Santo de Deus, que a Tua luz resplandeça na nossa mente, no nosso coração, que a Tua luz possa brilhar, dissipando toda a treva. Em nome de Jesus, Seu Deus, Tu és o nosso Pai, o nosso Abba Pai, um Deus querido, Deus amado. E a nossa vida, assim como essa vida, a vida do cego de Jericó, saiu glorificando o Teu nome. A nossa vida é para glorificar o nome do Deus soberano, o Deus é o céu, o Deus grande e poderoso, Deus santo, santo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Amém. Nós vimos aqui, irmãos, uma das mais belas histórias que a Bíblia relata, né? Porque essa passagem nos fala do cego de Jericó, chamado Bartimeu, né?
Certamente Bartimeu soube também como derrubar as muralhas que cercavam a sua vida. Bartimeu vivia numa sociedade dominada pela crença, no preconceito. E nessa passagem, vamos ver descortinando sobre a nossa vida, né? O que realmente mudou a vida do cego, o que realmente, né, causou um impacto para que aquela vida, aquele homem tivesse, né, vistas físicas, aquele homem não enxergava. E nós vemos aqui, vamos nos remeter, né, à queda das muralhas. Todos nós conhecemos, está no livro de Josué, né, a história da queda das muralhas de Jericó, que nos ensina um meio poderoso de vencer a dificuldade. Nós aprendemos aqui, né, que lidamos com problemas diários, lidamos com situações adversas no nosso dia a dia. E aqui nós vamos aprender com essa história as situações adversas, os problemas difíceis de resolver. Amém? Porque certamente esse cego conhecia a história das muralhas, né? Que o povo, né, de Deus cercou por 7 dias e ao 7º dia, Josué e o povo, após circundarem aquelas muralhas, elas caíram por terra. Ao término da 7ª volta, né, após o toque das trombetas, houve um grande brado e todo o povo de Israel, né, tiveram uma vitória tremenda. As vozes do povo de Israel derrubaram as muralhas de Jericó. Jesus, quando da sua aproximação de Jericó, ele sabia que encontraria muralhas ainda maiores que aquelas vencidas por Josué. As que Jesus estava por enfrentar não eram aquelas que Josué enfrentou. As muralhas que Josué enfrentou era visível, era feita de pedras, tijolos. E Jesus estava por enfrentar uma muralha que não podia palpar, que não podia ser vista, mas estava bem ali, no coração do homem, né, encarcerando vidas. Nós vimos muralha de preconceito, né, aqui, muralha de discriminação, porque havia acepção de pessoas e separação das pessoas. Contra estas muralhas, não se podia usar armas físicas. E Jesus sabia muito bem disso. Ao tempo que estas barreiras estão alicerçadas no coração humano, somente a fé e o clamor são eficazes para derrubar qualquer muralha que se levanta nas nossas vidas. Amém? Somente o clamor de um coração contrito e humilhado, de um coração que depende de Deus, podem, né, colocar por terra toda a muralha. A maldição de Jericó estava muito além do físico, muito mais profunda. Era a doença de Jericó. Bartimeu cego era e é o exemplo dessa doença. Era filho estimado de Timeu, estava cego. Não era, estava. Na conversa com Jesus, ele disse que queria voltar a enxergar. E significa que ele enxergava antes. Aos olhos dos homens, lá no Provérbio 16, 2, né, fala o seguinte, que todos os caminhos aos olhos dos homens são retos, são perfeitos, né? Mas Deus pesa o espírito. Deus sonda e conhece que o homem é falho, o homem é cheio de defeitos. O homem não é perfeito. Aos olhos dos homens, seus caminhos são retos, mas Deus pesa o espírito, não são perfeitos diante de Deus. E o que Deus vê e julga como elemento mais importante da vida do ser humano
é o caminho de dentro, não é o caminho de fora. Deus olha o que está dentro do nosso coração. Deus vê o que está dentro. Deus não é como o homem que vê no estereótipo. Deus olha o que está dentro do nosso coração. E toda a maldição de Jericó aconteceu por causa da resistência de Jericó a Deus. Eles se fecharam para o povo de Deus. Eles não queriam ter um relacionamento com Deus. E por isso, né, houve, vamos ver, podem ver depois, ler em casa, Josué 6, e ver toda a história, né, de Deus chamando Josué, Deus dando uma missão para Josué, para que todas aquelas muralhas caíssem por terra, em nome de Jesus. Josué 6. Mas percebemos que no meio da dureza do coração do homem, existia abertura para Deus no coração de uma prostituta, chamada Raabe, né? Aquele povo ali, coração endurecido, não queriam saber de Deus, não queria acordo com Deus, mas existia ali uma mulher, né, que tinha um coração que se colocou para ajudar o povo de Deus, né? Essa mulher é a prostituta chamada Raabe. E eu quero dizer que nessa noite, meus irmãos, que não há maldição que impeça o agir de Deus. Não existe. Quando há fé, quando existe fé, quando a humanidade fala mais alto que a arrogância humana, né, entra o agir de Deus. O Senhor entra com a sua bênção. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação da palavra do Senhor. E aquela prostituta, né, foi salva, ela e toda a sua casa. E ali logo depois, né, nós vemos logo depois no Josué 7, nós vemos que Acã morreu naquele dia. Por quê? Porque era um homem de Deus, era um homem que pecou, um homem que contrariou aquilo que Josué mandou na sua missão. E ele morreu no mesmo dia. Nós vemos aqui um homem que era do povo de Deus, da descendência de Judá, né? Ele pecou, ele contrariou. E ali teve todo ele, o seu arraial, a sua casa, tudo dele. Ele foi morto, apedrejado por pedras, pelo seu pecado. A obediência nos aproxima de Deus. Temos a bênção de Deus. E a desobediência, ela temos o juízo de Deus. Amém? Então, muitos hoje, conhecedores da verdade, pecam por ignorar a justiça de um Deus santo. Deus é santo. Ele não compactua com o pecado. Muitos pecam por ignorar, por não dar crédito, não honrar, não obedecer. Ignorar é diferente de ser ignorante. Deus não leva, lá em Atos 17, 30, vamos ver aqui, Atos. Atos 17, capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, pois, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Obrigada. Nós vemos aqui nesse versículo, né, que Deus não leva em consideração o tempo que você não conhece, o tempo que você é cego espiritual, que você não teme a Deus, né? Ele não leva em consideração esse tempo. Mas, né,
quando você tem os olhos abertos, quando você se arrepende, né, ele entra em ação na sua vida. Amém? Toda a maldição de Jericó se perpetuou por 2 motivos. Quais foram os motivos? A resistência a Deus por incrédulo e a ganância do crente. Jericó é só um símbolo do mundo condenado, do mundo maldito, do mundo cego e miserável pela desobediência de um homem vivendo de esmola, de outros que se diz enxergar, mas que também está na mesma situação. Lá em Mateus 15, 14, nós vemos a palavra do Senhor dizendo que um cego, quando guia outro cego, ambos caem no abismo. Significa que 2 pessoas, Mateus 15, 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio... Não, é 15. Estou em Lucas. Mateus 15, 14. Diz assim: deixai-os, são cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Né? Uma pessoa que é incrédula, que não conhece Deus, que não foi tocada pelo Espírito Santo de Deus, que não tem um conselho certo, que não tem, né, o direcionamento do Espírito Santo guiando outro da mesma forma, os 2 vão cair no abismo. É isso que a palavra está querendo falar. Mas há uma saída: reconhecer aquele que não quer nos fazer um cego feliz, mas que quer nos dar vista, visão, iluminação, direção, e nos tirar a vergonha de vivermos mendigando o que já é nosso, dignidade, ser chamado filhos daquele que criou os olhos e a visão. Fora de Cristo, a Jericó continuava na maldição. Cabe a cada um de nós seguir o exemplo de Bartimeu, o cego. Levantar e não ligar para ninguém, e botar a boca no trombone, e dizer a Jesus que você não quer ser um cego, mas que os seus olhos sejam abertos para ver além. E a cegueira pode ser coletiva. Lá no Apocalipse nós vemos isso. Apocalipse 3, 14 e 22. Livro de Apocalipse. Três, 14 e 22. Diz assim: carta à igreja em Laodiceia. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque é morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Né? Então, uma igreja que vivia em ganância, né? Pelo saber, pelo dinheiro, pelo reconhecimento, destaque e tantas outras coisas dessa natureza, ele dizia enxergar, mas Josué a diagnosticou como uma doença incurável. Sem o médico dos médicos, síndrome de Jericó. Nós precisamos de Jesus. Ele é aquele que nos dá o direcionamento certo, é aquele que abre a nossa cegueira. E nós vimos aqui que nessa igreja, né, os sintomas da cegueira era a nudez, era a miserabilidade. E a única solução é voltar para aquele que dá vida aos cegos e quebra toda a maldição, Jesus Cristo de Nazaré. Amém?
A inutilidade do cego, no verso 35, nós podemos observar. Bartimeu era um homem que não produzia nada. Era, do ponto de vista humano, um completo inútil. Vivia de favores, de esmolas, daquilo que mendigava. Como não enxergava, certamente dependia das pessoas para o carregarem de casa até o local a mendigar e depois traziam de volta. Ele vivia na mais completa escuridão, sem luz, sem dinheiro, sem alegria, sem dignidade. A presença das trevas sufocava diariamente a sua miserável existência. No entanto, havia uma remota esperança de mudar a sua vida, de mudar aquela situação pela qual ele vivia, né, amargando durante muitos anos da sua vida. Havia uma remota esperança naquele coração. Certamente ele ouviu falar que existia alguém capaz de mudar sua sofrida condição de vida. Alguém que podia torná-lo alguém diferente. Né? E aí entra o clamor por mudança no verso 35 até o 38. Vamos abrir. Aqui, do 35 ao 38 ele diz: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Esmolando. Né? Nós vimos ali a história dele, do verso 36 ao 38. Ele clamava por mudança, ele queria, né, enxergar. Por incrível que possa parecer, a situação daquele homem lhe proporcionou a oportunidade de experimentar a graça de um Deus homem, Jesus Cristo de Nazaré. Naquela situação, totalmente impotente quanto à sua sorte, tomou conhecimento de que Jesus passava por ali e estava ao alcance da sua voz. E ele não titubeou e começou a gritar, plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele resolveu-se lançar-se em total dependência aos pés do Senhor. Ele teve uma atitude. Porém, alguns da multidão não viram com bons olhos a sua atitude. Os opositores, a oposição ao cego, ao clamor do cego. Verso 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Os opositores. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante quando notamos que a atitude do cego incomodou aqueles que seguiam com Jesus. Aqueles que iam com Jesus, né, ficaram incomodados, não gostaram. Né? As pessoas mandaram ele calar a boca. Talvez eles pensassem consigo: o mestre é um homem ocupado e não deve ser incomodado por um mendigo maltrapilho. Ou talvez pensaram, o mestre não pode perder tempo como um simples mendigo cego. Por isso ordenaram que ficasse quieto. Mas o cego, não dando ouvido a eles, gritou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se importou
com aquelas vozes que queriam impedir o seu clamor. Não ligou para eles. Aquele instante, aquele insistente homem só queria uma coisa: falar com Jesus. Queria chamar a atenção de Jesus. Ele queria que Jesus ouvisse o seu clamor. Ele clamou tanto que mesmo em meio ao alvoroço da multidão, Jesus o ouviu. Aquele homem estava para experimentar algo que o deixaria totalmente realizado. Hoje, ainda é assim. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, ele é atemporal. Ele é um Deus de amor. Ele sempre terá tempo para você, para mim, né? Em meio às bilhões de pessoas, se você clamar a Jesus, Ele ouvirá o seu clamor. Aquele cego, ele clamou a plenos pulmões, porque ele não suportava mais viver mendigando, viver aquela vida. E muitas vezes, trazendo para nós, muitas vezes nós mendigamos aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para nós. A palavra de Deus diz lá no livro de Efésios 1:3, que o Senhor, em Jesus Cristo, nós temos todas as bênçãos. Efésios 1:3 diz o seguinte, que nós temos todas, em Jesus Cristo, nós temos toda sorte de bênção, bênçãos materiais, bênçãos familiares, bênçãos financeiras, bênçãos dos nossos sonhos. Jesus é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Basta que nós o busquemos de coração, de alma, de entendimento, de amor, com fé. O que ativou o milagre na vida deste homem foi a sua fé. A sua fé, a convicção, a certeza. No livro de Hebreus 11 diz que, fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam, né? E de fatos que não se veem, mas que você tem convicção de que Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que responde o nosso clamor. Lemos aqui que Jesus parou sua caminhada e mandou que o cego fosse trazido até a sua presença. Jesus pediu, tragam ele aqui, né? Porque tocou no coração de Deus. Aquele clamor, aquele grito, era tudo ou nada. Era a oportunidade que ele estava ali, que ele tinha naquele momento, ele não podia deixar passar. Ele ativou o seu milagre. E Jesus parou. E disse, tragam ele aqui, na minha presença. Em meio àquela multidão, em meio àquela muvuca, aquele povo todo, tantas pessoas que estavam ali, o cego conseguiu chamar a atenção do mestre. Por um momento, Jesus ignora a multidão e dá toda a sua atenção para aquele homem. Não é assim, amado, não é diferente, amado, conosco. O Senhor, Ele tem prazer de nos abençoar. Ele tem prazer de trazer as respostas das nossas orações. Como eu acabei de falar, Ele continua sendo o mesmo. Jesus fez uma pergunta crucial para aquele cego. O que você quer que eu lhe faça? Então o cego responde de uma forma direta. Senhor, que eu veja. Jesus, notando a total dependência daquele homem, satisfaz o seu pedido. E milagrosamente faz com que ele recupere a visão. Olha a alegria daquele homem. Agora aquele homem podia ver tudo. Podia ver o rosto das pessoas, podia ver os pássaros,
podia ver as flores, podia ver as árvores. Brotava no coração dele uma alegria incalculável. Que maravilha! A fé daquele homem o levou a experimentar tamanha bênção na sua vida. Então ele passou a seguir a Jesus e a glorificar a Deus. Não só ele, né? Não só ele passou a glorificar a Deus, mas também todo o povo que havia visto aquele milagre, que havia visto, presenciado a transformação ocorrida naquele homem, na vida daquele homem. Assim como o povo de Deus no passado bradaram com suas vozes, clamando com grande brado para que se derrubassem as antigas muralhas, assim, da mesma forma, Bartimeu, clamando em alta voz, não se importou com aqueles que mandaram que ele se calasse. Antes continuou clamando. Sabia ele que esta é a chave da vitória. Naquele momento, o clamor de Bartimeu derrubou as muralhas do preconceito, derrubou as muralhas da discriminação. Lá no Salmo 51, 17, diz assim: há um coração quebrantado e contrito, tu não resistirás, ó Deus. Que nós possamos nos apresentar diante do Pai, com esse coração contrito, com esse coração quebrantado, com esse coração convicto que Ele é a nossa fonte, Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus que escuta o nosso clamor, Ele é um Deus que escuta a nossa oração, a oração e o clamor de um justo pode muito em seus efeitos. E nós somos justos, amém? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos justos. E por causa do Bartimeu, Jesus não pôde resistir e utiliza de seu grande poder e restaura a visão e a dignidade daquele homem. O nosso mestre derruba agora as muralhas do preconceito e insere Bartimeu na sociedade israelita. Acabou aquela vida miserável, acabou aquele senso de culpa, acabou aquela maldição na vida daquele homem, acabou aquele peso, aquele homem carregava um peso, um fardo muito pesado nos seus ombros. Agora, somente o jugo suave e leve de Jesus conduzirá a vida daquele homem. Ele diz que se o nosso fardo é pesado, Jesus, ele troca o nosso fardo, ele tira esse fardo pesado e coloca o dele que é leve e que é suave. Agora, somente o jugo suave, somente o fardo leve, o jugo suave e o fardo leve de Jesus conduziu a vida daquele homem. Jesus dá uma lição para aquela sociedade e os seus discípulos jamais esqueceriam daquele ensinamento do seu mestre. Amém? Nós não podemos nos isolar nos preconceitos, né? Nos conceitos e preconceitos, naquilo que muitas vezes nós mesmos criamos na nossa mente. Que possamos buscar no Senhor Jesus a nossa visão mais aberta ainda, né? Que nós possamos orar para o nosso Deus e Senhor, dizer para Ele: Senhor, abre meus olhos espirituais, Senhor, que eu possa ver além daquilo que eu estou vivendo, além daquilo que é circunstancial, daquilo que é temporal, Senhor, que eu possa ver. Abre meus olhos espirituais, abre meu coração,
Senhor, que meu coração seja um coração contrito, um coração humilhado na Tua presença, um coração dependente de Ti. Que a nossa oração possa, né, ser dessa forma, dessa dimensão de Bartimeu, cego de Jericó, que não poupou os seus pulmões, que gritou, teve a convicção, que buscou na fonte, né, a resposta de tudo aquilo que ele queria, que era o milagre para enxergar. E esse mesmo Jesus, ele está aqui hoje, ele está com você, para ouvir, para ver você chamar a sua atenção e ele atender aquilo que realmente está te incomodando, aquilo que realmente está trazendo tristeza, está trazendo insônia, está trazendo preocupação, está trazendo insegurança, medo. Esse é o mesmo Jesus que liberou o milagre para o cego de Jericó. É o mesmo Jesus que quer liberar o milagre para as nossas vidas. Que nós possamos colocar diante dele aquilo que nos aflige, né? E que nós possamos ter a convicção de que a resposta virá. Ele é um Deus fiel. Eu sou prova de que Deus é um Deus fiel. É um Deus que não nos deixa desamparados. Ele escuta o nosso clamor. Amém, irmãos? Para fechar lá em Mateus, Isaías 41. Vamos abrir Isaías 41. Isaías 41. Do 10. Deixa eu ver se é 41. (41, 10) diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fizerem guerra contra ti. Amém? Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Amém? Nós temos um ajudador. Nós temos um Deus que é por nós, quem será contra nós? Nós temos um Deus que diz, que afirma: não temas, não temas, não tenha medo. Se jogue nos meus braços. Me busque, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Que nós possamos buscá-lo, que nós possamos, né, sair da nossa zona de conforto e a plenos pulmões, com convicção, com fé, colocarmos nossas causas, nossas situações adversas diante de um Deus que diz que irá comigo, que irá com você, onde quer que nós venhamos estar. Amém? Glória a Deus. Então essa é a palavra que eu trouxe para a igreja nessa noite. Vamos orar. Vamos encerrar com uma oração, agradecendo ao nosso Deus. Amém, Deus. Pai amado, Pai querido, nós bendizemos o nome do nosso Deus, o Deus grande, o Deus temível, o Deus poderoso, um Deus que diz que é por nós, e quem será contra nós?
Seu Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos. Seu Deus, aquele cego de Jericó tinha uma cegueira física. Muitas vezes está embaçada a nossa visão espiritual. Que o Senhor tire todo embaraçamento para que nós possamos ver além daquilo que é natural, que é circunstancial, que nós possamos ver, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa nos levar a uma dimensão mais profunda de intimidade e comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus. Aquele Deus que já sofreu na cruz, que já levou todo o mal, todo o pecado. A tua palavra diz lá no Isaías 53, que Jesus levou todo o mal, todo o pecado, toda a iniquidade, toda a enfermidade. Jesus levou sobre si. E pelas pisaduras de Jesus nós declaramos que somos sarados, nós somos curados. Nós somos justificados, nós somos um povo justo, justificado pelo sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas nessa noite diante do Senhor. Para que, Senhor Deus, nós possamos avançar, Deus. Avançar, Deus, nessa profundidade de mergulhar mais profundo em Ti, Deus. De, Senhor Deus, ter essa mais comunhão, mais intimidade contigo, meu Pai. Que as situações adversas pelas quais nós estamos passando, meu Pai, não venha, meu Deus, trazer esfriamento, não venha trazer, Deus, credulidade. Que nessa noite o Senhor possa nos agraciar com mais fé. O Senhor diz que eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. A minha destra fiel contigo. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos aqui nessa noite totalmente dependente do Senhor. Assim como aquele cego, Deus aproveitou aquela oportunidade de se lançar ao Senhor, porque ele sabia, Deus, que o Senhor é a fonte do que ele estava precisando. E nós sabemos nessa noite, Pai, que o Senhor é a fonte de todas as coisas. O Senhor é a resposta de tudo aquilo que está trazendo angústia no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa ministrar no nosso coração a convicção de que nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos sustenta, um Pai que nos guarda. Há segurança para aqueles que se refugiam em Deus. Tu és o nosso alto refúgio. Nós não se refugiamos em Ti, meu Pai, porque sabemos que estamos seguros, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, obrigada, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Já fez proezas e maravilhas nas nossas vidas, meu Pai. Nós glorificamos o Teu nome, Deus, pelos milagres já alcançados, pelos benefícios que o Senhor tem, Pai, nos proporcionado, nos dado todo dia. Nós estamos aqui com o coração gratos, ó Deus, e certo, meu Pai, no nome de Jesus, de que a nossa vida é de alegria, é de comunhão, é de intimidade, é para glorificar o Teu nome. Nós, nessa noite, glorificamos o Teu nome, Deus. E muitos verão, Deus, nas nossas vidas, Seu Deus, mais ainda, porque o melhor de Deus está por vir na minha vida, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tenham um resto da noite abençoada. Que o Senhor fale com você, continue falando, que o Espírito Santo de Deus continue ministrando no seu coração. Senhor, que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Boa noite, igreja do Senhor Jesus, a graça e a paz do nosso Deus, amém?
Amados, eu convido os irmãos a nos acompanharem. Os nossos cultos estão funcionando normalmente nas nossas mídias, nas redes sociais, no nosso Instagram, no canal no YouTube, às terças-feiras, às 19h30, nos cultos de domingo, às 18 horas, e na nossa tribo jovem com uma palavra abençoada a partir das 18h30 nos sábados. Contamos com a presença de todos os amados para juntos fazermos a diferença em nome do Senhor Jesus. Amém?